Olá a todos e a todas. Eu sou o professor Marcelo, professor de literatura e da área de linguagens do cursinho Angela Davis. E hoje a gente está junto novamente para construirmos a nossa segunda aula de literatura, a aula que a gente vai chamar de aula 1, já que a gente teve a primeira aula chamada aula 0. Bom, então vamos continuar os estudos de literatura brasileira para os vestibulares, conforme a linha do tempo que nós traçamos juntos no último encontro, e assim construir uma possibilidade de interpretação mais ampla e mais crítica acerca dos principais períodos literários aí que a gente vai estudar. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o período que a gente conhece como pós-modernismo, né, que é o período que vem de 1945 até aqui, até o momento onde estamos. É um momento muito amplo e muito diverso de produção literária e de obras, né, de características de obras, passando por momentos históricos aí, né, desde o período da ditadura civil-militar aqui no Brasil, o período de redemocratização, o período contemporâneo que nós estamos. E é um pouquinho disso que a gente vai conversar hoje. Eu vou trazer também uma breve análise de uma das obras que a FUVEST trabalha, né, uma obra que se enquadra muito bem nesse período mais contemporâneo, e contemporânea a nós, né? E a gente vai aprender, vai construir essa reflexão em cima desse período e dessa obra em específico. Eu vou compartilhar a tela da minha apresentação com vocês, para a gente poder dar andamento. Bom, então, como eu estava falando, a ideia é conversarmos sobre o período de literatura chamada pós-modernista, né? Então, uma breve introdução, né, sobre esse período, né? Ele não pode ser definido como um movimento literário único, de uma única vertente, como a gente vai ver e como vocês com certeza já estudaram em outros períodos, em outros momentos, que outros movimentos literários eles são definidos como um único movimento, né? E a produção literária dentro desse movimento é bem particular, bem parecida, né? Não é o caso do pós-modernismo. Já vem, né? Ele vem, acontece logo depois do modernismo, e para quem já estudou, a gente vai estudar em seguida o modernismo, mas o modernismo já é um movimento literário aqui no Brasil, no mundo inteiro, mas aqui no Brasil marcado por uma nova abordagem da literatura e da produção literária, né? E o pós-modernismo ele dá continuidade a isso, de uma forma ainda mais diversa, ainda mais ampla e ainda mais crítica. Crítica, né, considerando aí os pontos de vista sociais, aí, os pontos sociais que estão em ebulição na sociedade brasileira, né? Bom, uma coisa importante que a gente considera como produção literária pós-moderna, né, pós-modernista, a partir de 1945. Né? Em alguns lugares, certamente, se vocês já estudaram isso, se vocês já leram alguma coisa sobre esse período, em alguns lugares é possível ser chamado até de terceira fase do movimento modernista. Né? Não é assim que a gente vai abordar, a gente vai chamar de pós-modernismo, que é esse período mais contemporâneo a nós também, porque ele vai de 45 passar por vários tipos de produção até chegar aos dias atuais. Como eu disse, não é possível conceber um único projeto, né, pelos escritores, compartilhado por todos os escritores, né, onde, na verdade, cada autor, cada escritor constrói um conceito e um estilo diferente aí para esse período, né, e aí a ideia é que a gente consiga levar de forma mais crítica, né, uma análise mais crítica, a singularidade de cada autor. Então, cada obra ela vai ter
a sua possibilidade de interpretação e de criação ali, né, dentro desse período. Eu vou elencar 3 características principais, que são as que a gente mais ouve falar e a gente mais vai ser cobrado quando esse tipo de questão cair nos vestibulares, né, que vocês forem fazer. A primeira é a análise psicológica e atenção social. Então, como eu disse, esse período, se a gente pode chamar assim, ele atravessou vários períodos históricos aí da sociedade brasileira, né? Vem aí da sociedade mundial como um todo, porque a gente está falando de um período pós-Segunda Guerra Mundial, logo ao fim da Segunda Guerra Mundial, né? Aqui no Brasil a gente tinha o final do Estado Novo, né? De Getúlio Vargas, e aí logo, né, 20 anos depois, menos de 20 anos depois, a gente tem o período de ditadura militar, que vai durar aí 21 anos. Isso, sem dúvida alguma, vocês já devem saber disso, que isso impactou diretamente muito a produção artística no Brasil, né? Então, nessa característica que nós estamos conversando, há uma preocupação maior dos autores sobre os problemas interiores dos personagens, então tem uma análise psicológica, uma vertente muito internalizada aí de cada personagem, né? Nas diferentes obras, nos diferentes autores, né? Isso é uma característica em comum. E aí tem muito desses dilemas, né? Que são causados, são manifestados interiormente, né? Em cada personagem, acontece devido às misérias, às opressões da sociedade e às desigualdades, os conflitos sociais que cada um quer mostrar aí na sua obra, né? Então, uma característica importante é que a linguagem sempre é direta, é forte, e direta não no sentido só de ser o que a gente consegue ver de linguagem direta, de fácil comunicação. Não necessariamente nesse sentido, mas uma linguagem que aborde os problemas de forma direta, que aborde essas questões sociais de forma realmente concreta e fácil de compreender ali essa questão. Claro que tem uma complexidade em volta das questões, mas sobre a questão ninguém vai ter dúvida que o autor está falando, está trazendo essa problemática aí para o enredo da sua obra, né? A segunda característica, não menos importante, é o realismo mágico ou fantástico. A gente escuta esses 2 termos, né? Então, são narrativas que expressam a transformação da realidade, né? Onde há a convivência do lógico e o absurdo, o fantástico e o verossímil. O verossímil mais no sentido de algo que tenta retratar a realidade, mas não necessariamente vai retratar a realidade como ela é, né? Porque a gente não é assim que funciona. A gente tenta, às vezes, retratar uma realidade, mas não necessariamente ela vai ser a realidade. Ela é parecida em algum ponto com a realidade. Então, todas essas dualidades elas vão conviver, né? O absurdo, o lógico, o que faz sentido, o que não faz sentido, né? O fantástico e aquilo que é mais próximo da realidade vão estar aí presentes na realidade de cada personagem, né? Sem que haja né, um movimento muito assustador das personagens, melhor dizendo. E o terceiro ponto importante são os regionalismos. Isso vai ficar muito marcado em alguns autores específicos, mas assim, a gente vai ter essa característica aí muito forte na produção literária pós-modernista, né? Pós-modernista. Tem confusão. Então, já era uma tendência que vinha nos movimentos modernistas até um pouco antes, dependendo aí do autor que a gente está falando, né? Autores que já produziam a sua obra dentro do período que a gente vai enquadrar como modernista e continuaram vivos e produzindo obras e produzindo enredos no período pós-modernista, também vão continuar com essa abordagem regionalista, ou seja, o foco nos indivíduos que moram nos interiores do país, em cidades menores, em características menores, em questões muito particulares de cada região, né? Então a gente tem Guimarães Rosa falando muito ali do interior de Minas Gerais, a gente tem
Ariano Suassuna na região do Nordeste, a gente tem outras produções que vão explorar aí os grandes sertões, vamos dizer assim, os grandes interiores do Brasil. E esse é o caráter regionalista, né? E os problemas, né? E aí a gente liga junto com o primeiro tópico que eu falei, que são as tensões sociais. Isso também está dentro do regionalismo, né? A intenção aqui é dar voz aos problemas sociais de cada região que o autor foi explorar. Né? No caso, de onde o autor bem conhece ali as suas tensões e os problemas. Aqui eu trago pouquíssimos, não tem como trazer, são inúmeros autores, sabe? Eu vou citar alguns só que fazem muito sentido aí, né? Então a gente tem a Clarice Lispector, a gente tem o Guimarães Rosa, como eu já havia falado, a Cecília Meirelles, a gente tem o Rubem Fonseca, que falecido, né, recentemente, ele numa produção mais urbana, mais voltada para contos, para crônicas também, que passa a ser muito forte, né? A Lígia Fagundes Telles, que a gente também vai ter um contato grande, ela também enquadrada já no movimento modernista ali na produção. O João Cabral de Melo Neto, também, né, uma produção muito marcada pelo regionalismo. O Ariano Suassuna, como eu falei, né? E aqui eu trago até uma pequena frase bem famosa aí do Ariano Suassuna, que fala: não troco o meu oxente pelo ok de ninguém. Isso daí já marca, né, o seu caráter regionalista. Bom, então só para a gente não se perder aqui nesse ponto, essas obras, essas produções pós-modernistas, elas são cobradas nos principais vestibulares. Eu destaquei aqui dois que fazem parte aqui do caráter estadual aqui de São Paulo, então a FUVEST, talvez muitos de vocês vão prestar, né? A Unicamp, não sei qual que vai ser a procura pela Unicamp aqui dentro do cursinho, mas são dois vestibulares que trazem aí obras e pedem, inclusive, leituras específicas, né, desse período aí pós-modernista. Então, a gente tem a FUVEST, o vestibular deste ano, né, que entra para o ano que vem. A gente tem Campo Geral, Guimarães Rosa, uma obra super regionalista, com caráter pós-modernista e muito forte. A gente tem 9 Noites, do Bernardo de Carvalho, a gente tem Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles, e a gente tem Terra Sonâmbula, do Miyakoto. Na Unicamp, a gente tem uma obra nova também, de uma autora moçambicana, também, assim como o Miyakoto, a Paulina Chiziane, Niket, uma história de poligamia. A gente tem um álbum Sobrevivendo no Inferno dos Racionais MCs. Sim, a gente tem o álbum de músicas, né, que virou livro recentemente. Eu não estou com ele aqui, eu tenho, mas eu tenho emprestado. Que virou um livro com as letras das canções e uma breve análise aí de um professor universitário, que é cobrado já faz, acho que uns 2 anos, pelo vestibular da Unicamp. Então, isso é uma forma até da gente ter aquele contato com a literatura periférica, marginal, que a gente mencionou no encontro passado, a produção artística da periferia, muito marcado por um álbum que foi um divisor de águas dos Racionais, né, Sobrevivendo ao Inferno. Então, a gente tem um ponto muito forte, né? E aí a gente tem, por fim, o Seminário dos Ratos, da Lígia Fagundes Telles, também um livro muito bacana aí que a gente pode explorar nesse meio pós-modernista. Então, gente, olha o ponto. Aqui são algumas das obras. Hoje, a minha proposta é conversar sobre uma delas. A gente vai conversar sobre 9 Noites, de Bernardo de Carvalho, que é o que eu vou apresentar para vocês. E aí, o que eu vou pedir já, né? E aí vocês me retornem depois, retornem quando for o momento mais oportuno para vocês. Se vocês quiserem alguma aula específica sobre alguma obra específica aqui dessas, ou outras obras aí de vestibulares, é importante que vocês me sinalizem. Aí eu preciso fazer essa avaliação, qual obra está sendo mais pedida, vamos dizer assim, e aí eu posso gravar uma aula exclusiva sobre a obra pedida.
porque, mais uma vez, não vai dar para falar sobre todas as obras, a gente não tem tempo para isso, a gente não tem espaço para isso, infelizmente, tá? Mas tem muito material bom, produtivo aí na internet, que pode ajudar vocês, tá? Então, tem esse ponto, mas eu me disponho também, se as obras mais solicitadas, vamos dizer assim, eu acho que dá para a gente produzir uma aula nossa e montar um esquema nosso de estudos sem problema algum. Eu não vou prometer só fazer de todas as obras, porque realmente vai faltar tempo. Bom, então hoje a gente vai conversar sobre a obra Nove Noites, do Bernardo de Carvalho. Eu estou com ela aqui também, a minha versão mais recente aqui da Companhia de Bolso, né, um selo da editora Companhia das Letras. Eu não sei, bom, se alguém já conhece essa obra, ela é uma obra bem recente, então bem contemporânea a nós, né? Recente no sentido, é 2002, talvez muitos de vocês sequer tinham nascido ou estavam nascendo em 2002, mas é uma obra das mais novas, né? Cronologicamente falando. E ela tem características pós-modernistas, né? Mas eu acho que a gente pode enquadrar ela muito mais como sendo uma obra contemporânea nossa, certo? Vamos correr um pouco para essa aula não ficar tão longa e não ficar tão chata, certo? Bom, então, a primeira coisa que eu indico para vocês sempre, vai estudar uma obra literária específica, para vestibular, para prova, para fazer trabalho, qualquer coisa. Uma dica que eu dou, sempre olhar para a vida do autor. Saber quem é o autor, o que o autor faz, o que ele já escreveu, o que ele deixou de escrever é muito importante. Isso diz muito sobre a obra que a gente vai estudar, certo? Ninguém existem várias falas nesse sentido, né? Que nenhum autor está completamente desvinculado à sua obra e o contrário também é válido. Então, a gente tem que sempre olhar para a vida do autor e nesse caso vai fazer muito sentido e vocês vão ver por quê, né? O Bernardo de Carvalho nasceu no Rio de Janeiro, ele se formou em jornalismo pela PUC e depois ele veio morar em São Paulo, né? Onde ele começou a trabalhar na Folha de São Paulo, um jornal grande e até hoje muito conhecido aí por todos nós, né? E aí ele exerceu a função de correspondente, ou seja, jornalista que atuava em outros países, já ficou em Paris, na França, Nova York, nos Estados Unidos, né? E também chegou a ser diretor do suplemento de ensaio chamado Folhetim. Não sei se tem hoje ainda esse. Não sou um leitor tão assíduo assim da Folha de São Paulo, então não sei se ainda tem esse suplemento. Ele foi também colunista do Caderno Ilustrado, esse sim ainda existe. Colunista é um escritor que tem uma coluna, né? Tem um espaço reservado ali semanalmente, se eu não me engano, não sei se diariamente, acho que não, semanalmente, onde ele escreve algo frequente no jornal. Então, um ponto importante, nas obras que o Bernardo de Carvalho já produziu, ele descreve sempre a relação do sujeito contemporâneo, ou seja, sujeito que vive aí no seu tempo, aqui no nosso tempo, né? No caso, o tempo dele, que ele é o autor, que é uma pessoa mais descentrado, meio perdido, confuso, né? Então, essas características muito marcantes, aí, sobretudo de quem mora na cidade grande, na região urbana, né? Sempre muito atarefado, muitas preocupações. Então, e o que é familiar a esse sujeito contemporâneo, né? Como eu disse a vocês, essas características aí mais urbanas, né? E também algumas questões distantes, pensando em regionalismos mesmo, em regiões mais afastadas das grandes cidades, né? E questões que essas regiões trazem. Então, é importante a gente ficar atento a isso. Então, ele se utiliza sempre de uma narrativa fragmentada e de variações no estilo da escrita. Essa informação é importante porque a obra que nós estamos falando, Nove Noites, eu vou voltar aqui esse slide, só para uma característica importante, ela é uma narrativa fragmentada e com um discurso que muda, né? Porque a gente tem dois narradores, e a gente vai falar sobre isso. Só um detalhe aqui, essa capa, se eu não me engano, acho que foi a edição, não sei se foi a última ou foi a primeira, que mostra um índio, né? Um indígena, melhor dizendo, perdão, ao lado de um menino, segurando a mão de um menino. E esse menino aqui é o Bernardo de Carvalho.
Então, é a própria, ele usou uma foto dele na capa do livro. Isso é importante. Guardem essa informação, porque agora vai fazer todo sentido, né? Porque é um romance, é uma obra ficcional, né? Ou seja, ficção, mas baseada em fatos reais. Ou seja, e fatos reais tem um fato muito marcante, que é o suicídio de um etnólogo, né? Que é uma pessoa que estuda etnias diferentes, vem ao Brasil estudar algumas etnias de indígenas da região do Cerrado ali, de Goiás, enfim, e ali próximo, no centro-oeste brasileiro, e também, de alguma forma, fala muito sobre a vida do próprio Bernardo de Carvalho, né? Então, são fatos reais aí que norteiam a obra. É um romance contemporâneo, né? E aí é importante a gente pensar que essa obra, para quem não leu ainda, e aí, claro que muito do que eu falar aqui às vezes não vai fazer sentido se você não leu a obra ainda, mas assim, ela mistura gêneros jornalísticos com os literários, no caso o romance, né? Então há uma mistura entre realidade e ficção. A gente não sabe às vezes onde começa a ficção e onde termina, e onde para, e onde entra a realidade. No começo talvez fique mais explícito. No começo da obra dá para perceber que trata de um fato mais histórico, assim. Mas até se todos os fatos são realmente verdadeiros, a gente não tem essa como mensurar isso, né? Então, assim, o tempo presente da narrativa é o do próprio autor, né? Do tempo que ele está escrevendo a história, o romance, né? Mas com referências à época de 1939, que é a época onde há o suicídio do Well Quinn, que é o etnólogo que eu mencionei anteriormente, por meio de cartas e documentos. Ou seja, ele está num tempo mais contemporâneo a nós, então seria mais próximo de 2002 mesmo, porém ele fala muito de situações do passado, a partir do passado, né, de 1939. Então, são lembranças, são memórias, né? Então, há esses dois lugares. E aí, por isso, são dois narradores, em tempos diferentes, olha só que loucura. E aí há essa interposição dos tempos, ou seja, os tempos, eles se revezam, vamos dizer assim, mas não há uma lógica tão clara. A lógica é do narrador, e ele colocou conforme ele quis. Então, a gente não precisa tentar entender isso. Agora isso. Agora... A gente tem que entender todo o enredo, né? E que isso acontece. É isso que é cobrado, tá, gente? Vocês não precisam dominar a obra de cabo a rabo para ir bem na prova. Bom, e aí tem essa ideia de jogo ficcional e invenção, ou de invenção entre os dois narradores, né? Então, os leitores, a ideia é que os leitores sejam enganados, eles tentam enganar os leitores o tempo todo. Então, não se sintam, se vocês lerem e não entender alguma parte, algum trecho, aí fica, poxa, eu acho que eu sou burro. Não, você não é burro, faz parte da estratégia do narrador. Né? E a narrativa dos narradores, melhor dizendo, e do escritor, né, que é o principal. A narrativa está organizada em 19 capítulos numerados, tá? Então, é curta, é uma 150 páginas aqui nessa edição que eu tenho. E aí eu vou análise da obra. Eu trago aqui uma citação de um professor da USP, o professor Emerson Cruz Inácio, lá da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, que ele define essa obra como uma metaficção historiográfica, né? Olha que loucura, que nome difícil. Que é um dado momento da história cultural, da história com H maiúsculo, da história política e ideológica, ou outra que for, ou seja, um dado real que é tomado de empréstimo e se torna a partir daí uma motivação ficcional. Ou seja, pegou um acontecimento histórico que aconteceu, um fato ali que de fato, né, se concretizou e toma para ficção. E a partir daí a gente não sabe o que é de fato ficção, o que é continuação desse fato histórico, né, dessa retratação histórica, que é o assassinato, perdão, o suicídio do Well Quinn, que é o etnólogo aí que
que é o grande, talvez, motivador aí dessa obra. Mas também é a vida do próprio Bernardo de Carvalho. Olha só. Então, a gente tem essas semelhanças do Belquem e do Bernardo Carvalho. A gente tem... Quais são as semelhanças? Eu destaquei aqui um ponto importante, que é a educação repressiva. Então, o Bernardo Carvalho, nos momentos que a gente percebe que ele que está narrando mesmo, e não outra pessoa, a gente percebe que ele fala, vocês vão ver que ele vai falar, por exemplo, da relação dele com o pai. O pai é um homem rico, proprietário de terras, né? E tinha um contato de cima para baixo, vamos colocar assim, com os indígenas ali da região onde ele comprava e vendia terras, né? Então, a mesma coisa é o enredo aí traçado pelo Bernardo de Carvalho sobre o Belquem, que é o etnólogo, né? Então, ambos levaram as opressões para suas vidas. Um opta por se matar e o outro escolhe a narrativa. Então, um acabou se suicidando e o outro escolheu contar essa história, né? Mas a gente não sabe até que ponto essa história ela é verdadeira. Eu vou falar disso em seguida. Eles comunicam as próprias dores de alguma forma, um contando e tentando fazer o segredo, que é o caso do Bernardo Carvalho, e o outro levando o segredo ao extremo, que é a pessoa, ele se suicidou, então a gente não tem como saber de fato as motivações, né? O livro fala muito sobre isso, ele tenta investigar o que levou ele a se suicidar, se foi uma traição da esposa, mas não se sabe se ele era sequer casado. Aí quando falam de traição, traição com o cunhado, a esposa traiu ele com o cunhado, com o irmão dele, na verdade, mas ele não tem irmão, entendeu? Então tem toda uma questão assim de suposições que a gente não sabe para onde elas tendem a nos levar de fato, né? Por isso que a gente fala que é uma biografia dupla, um narrador que já está falecido, então esse não pode narrar, na verdade, uma pessoa que seria o narrador não pode narrar, e o narrador jornalista. E aí vocês veem que a própria característica pessoal do Bernardo Carvalho, que é um jornalista, ele se torna um narrador jornalista, né, nesse caso. Então, de alguma forma, é um processo autobiográfico. E aí tem esses espaços de elementos de invenção, ou seja, que o Bernardo inventa muita coisa. E isso faz parte da literatura, que não é um texto jornalístico por si só. Ele, pelo menos, simula algumas coisas em alguns momentos, né? Aí, um outro detalhe importante que eu acho que vale a pena a gente mencionar é sobre o título da obra, Nove Noites, né? Então, eu encontrei aqui reflexões, e pensei também, 3 motivações aí que podem trazer, podem nos levar à escolha desse título da obra. O tempo de viagem, a primeira é o tempo de viagem para a região em que vivia a tribo indígena que o Belquem estudava. Então, são 9 dias, né, que demora, 9 noites, no caso, 10 dias e 9 noites. As cartas trocadas, uma por noite, com o narrador fictício, com a outra pessoa, que são marcadas, dependendo da edição que vocês forem ler, esse outro narrador, ele é escrito como, por exemplo, nessa minha aqui, ele é escrito a letra é em itálico, então dá para perceber que não é o próprio narrador, o narrador principal, vamos dizer assim, que está contando isso. É como se ele estivesse lendo uma carta de outra pessoa, que estivesse contando de outro ponto de vista. E é isso que o nosso Bernardo Carvalho tenta fazer. E o terceiro ponto é uma questão mais mística, né? A novena, a ideia de um gesto, não sei se todos conhecem, a ideia de um gesto religioso em louvor ou contrição, ou em forma de arrependimento, sobre alguma coisa, com relação ao divino, claro, mas que tem de duração de 9 dias. Então, é muito comum na tradição cristã, ter novenas, né, e outras tradições aí de matrizes africanas também, enfim, e por aí vai. A ideia de uma novena. E a gente pensando na morte de uma pessoa, talvez tenha a ver esse lado mais místico, né? Bom, pessoal, aí eu deixei aqui esse link aqui, que é um link de uma análise lá da USP mesmo, tem essas reflexões do professor Emerson, que eu mencionei, Emerson Inácio, e tem um breve vídeo,
que eu acho que podem ajudar vocês nos estudos sobre 9 noites. Eu vou parar de apresentar aqui para a gente voltar. Bom, então foi isso. Eu espero que tenha facilitado e não tenha deixado mais confuso. 9 Noites é uma obra muito bacana. Eu tive contato com ela recentemente, eu não tinha lido antes, e eu tenho particularmente gostei bastante. Espero que essas reflexões iniciais, essa análise inicial aí que a gente pôde fazer em cima da obra tenha facilitado para vocês, tenha ajudado. E é isso. A obra, lembrando, como essa é uma obra que é solicitada, né, é exigida pela FUVEST, o vestibular da Universidade de São Paulo, ela sempre vai pedir uma análise mais crítica. Ela não vai querer respostas e fórmulas prontas. E vamos dar um exercício para vocês, junto com 5 questões sobre esta obra, que eu achei mais produtivo para a gente treinar. E, inclusive, tem uma das questões é dissertativa. E é só para vocês perceberem, que é da segunda fase, no caso do vestibular. Só para vocês perceberem aí um tanto da profundidade e da análise crítica que se espera de quem está fazendo a prova. Não é uma análise só de se você leu, se você sabe se é assim, assado, sabe? São essas contrariedades, essas dualidades que o vestibular da USP pede do seu, né, vestibulando. Então, tentem pensar de forma crítica. Toda obra literária, ela tem um pretexto por trás, ela tem um contexto, ela tem uma ideia muito macro e complexidades que, de fato, em alguns pontos vão ser muito difíceis da gente entender, mas que possibilitam reflexões muito amplas. Bom, essa aula já ficou bem longa, é isso, encerro por aqui, espero que tenha sido produtivo para vocês. Mandem suas dúvidas, tá? Quem tiver dúvida, quem tiver algum problema aí na hora de estudar, e, enfim, achar alguma questão que vale a pena compartilhar, eu estou totalmente à disposição de vocês para esse tempo, tá bom? É isso, espero que vocês estejam bem, que vocês fiquem bem e sigam aí firmes e fortes na preparação do vestibular. Um abraço grande e a gente se vê na próxima aula. Bons estudos.